Jesus pregou aos espíritos em prisão, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto, 8 almas se salvaram pela água. Será que Jesus realmente pregou aos espíritos em prisão? Vamos pensar no contexto geral das Escrituras, no contexto de Jesus, baseado no que está escrito. Primeiramente, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, Deus juntamente ao Pai. Então, devido a isso, Jesus ele é Criador. Ele sempre existiu e sempre existirá. Pedro, que escreveu o texto em questão, e com mais clareza, Pedro revela que antes de Jesus se fazer carne, ele estava sobre os profetas. O próprio Pedro escreve isso em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 10 e 11. O Senhor Jesus veio ao mundo, ele fez grandes maravilhas, ele pregou o arrependimento, ele anunciou o reino de Deus, ele realizou tudo que estava escrito, o que antes havia dito. Ele entregou a si mesmo em sacrifício dos nossos pecados, dos pecados de toda a humanidade. Hoje nós pregamos a salvação pela graça mediante o sangue de Cristo, o qual fora deste não há purificação de pecados. A condição revelada pelo próprio Senhor Jesus de quem não crer é de condenação, pois é uma decisão. Nós cremos, eu creio no livre-arbítrio. Cristo nos oferece de graça a salvação, mas precisamos aceitar e viver como salvo, pois a partir do momento que voltamos ao pecado, negamos a salvação, pisamos no sangue de Cristo. Será? Qual seria o objetivo dele pregar aos espíritos em prisão, como muitos dizem? Ou alguns dizem proclamar, mas qual o objetivo disso? Se somente através do seu sangue, de quem crê e de quem toma a decisão de aceitar em vida está salvo? Se existisse um meio de pregar aos mortos ou de purificação após morte, não estaria a Bíblia se contradizendo em seus textos que dizem, por exemplo, se após a morte apenas nos resta o juízo? Como diz em Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E no texto de João, capítulo 19, verso 30, diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Na cruz, Jesus disse: está consumado. E como ele consumaria algo que ainda não estava pronto? Todo o serviço não estava feito. Na própria cruz ele disse: está consumado. Então concluímos que o plano de Deus para a salvação da humanidade foi consumado na cruz. Pedro inicia o capítulo com conselhos para maridos e esposas, e a partir do verso 8 ele inicia com conselhos práticos para aplicarmos nas nossas vidas, a exemplo de Cristo, e até o verso 17 ele fala como nós devemos proceder em nossas vidas. E em 1 Pedro também, no capítulo 3, a partir do verso 18, ele começa a dizer o que Cristo fez por nós, que diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito.
Jesus morreu pelos nossos pecados para podermos chegarmos a Deus. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não pôde pará-lo. No verso 19 ao 22, aí diz aquilo que nós lemos no início. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Que também, como uma figura, agora vos salva, o batismo, não no despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Eu concluo que os espíritos em prisão foi um termo empregado por Pedro hoje aos rebeldes dos dias de Noé, pois durante a construção da arca, o Espírito de Cristo estava sobre Noé, que pregava ao povo a justiça, mas porém esse povo não se arrependeu, e com isso apenas 8 almas se salvaram. Isso está claro nas Escrituras. Então Pedro usa este fato como figura aos nossos dias em relação ao batismo. Estamos ouvindo a pregação e mesmo assim, se ficarmos endurecidos, seremos condenados. Lembra? A minha decisão. E o mesmo Pedro declara que Deus não perdoou este povo. Então, o que Jesus iria fazer lá no inferno ou no purgatório? Pregar para eles? Ou o que Jesus iria proclamar para eles se Pedro declara que Deus não perdoou este povo? Vejam o que mesmo Pedro disse: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro de justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 5. Deus havia feito um plano de salvação a esse povo, mas era através da pregação de Noé, o qual o Espírito de Cristo estava sobre Noé. Mas eles não aceitaram a pregação de Noé. No capítulo 4, Pedro inicia novamente dizendo o que Cristo fez por nós, nos dando alguns conselhos até o verso 4, e no verso 5 e 6 ele diz: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em Espírito. É importante entender que quando o Evangelho foi pregado a esses mortos, eles estavam vivos. Perceba que mortos é a condição dele no momento que Pedro fala dele. Mas quando a pregação foi feita, eles estavam vivos. Por isso que Pedro usa os verbos fossem, vivessem, estavam. E quando se trata deles no presente, mortos. Mas quando pregaram para que eles vivessem, fossem sempre no passado, quando a pregação em si foi feita, eles estavam vivos. Mas quando Pedro se refere a esse povo em questão, no momento que ele se trata deles, eles estavam mortos. É importante a gente, quando tirar uma conclusão de um texto em questão das Escrituras, a gente analisar o seu contexto, para que a partir de um texto isolado nós não formemos uma doutrina que contraria outros ensinos da Bíblia.
Eu sou cristão e creio que Jesus é o meu único e suficiente Salvador, e eu tenho muito cuidado para não tirar o mérito de Cristo da cruz. Não é o meu sacrifício que me salva, não é a minha bondade que me salva, não é um processo regeneratório que me salva, não é o que as indulgências que pagam a mim depois que eu morrer que vai me salvar. Mas é hoje, enquanto eu estou vivo, e hoje eu ouvi a mensagem de Cristo, eu ouvi a mensagem da cruz, eu entendi o motivo, a razão do sacrifício de Cristo na cruz, que é suficiente para mim salvar, e por isso eu aceitei. E por isso, com base no que Jesus consumou na cruz, aquilo é suficiente para me salvar. E aquilo é suficiente para salvar a humanidade. Então não havia razão nenhuma para que Jesus, após morte, fosse pregar a espíritos ou supostos espíritos, nem para que eles tivessem um processo regeneratório, porque eles não eram inocentes da pregação, porque Jesus pregou também a eles através da boca dos profetas, mesmo antes de se fazer carne. Então eles não aceitaram enquanto vida. Infelizmente, a própria Bíblia, o próprio Pedro declara que Deus não perdoou ao mundo antigo. Então não haveria o que Jesus pregar ou proclamar, pois tudo foi consumado na cruz, como diz as Escrituras. E quando se refere a espíritos em prisão ou mortos, era o estado presente deles. Mas a pregação foi feita quando eles ainda estavam vivos e se aceitassem naquela época a mensagem da graça ou a mensagem da justiça, no texto que são pregada por Noé ou pelos profetas, eles vivessem segundo Deus em Espírito. Viver segundo Deus em Espírito significa que viver segundo a palavra de Deus, segundo a esperança, segundo a graça. Amém? Espero que vocês tenham entendido essa explicação, mas aí está a resposta. Será que Jesus pregou os espíritos em prisão? Literalmente, não. Mas na verdade, sim, quando eles ainda vivos. Amém? Deus abençoe você.